Nunca subestimem a loucura que tomou conta da sociedade atual. A loucura, de todos os modos, mas, em se tratando dos assuntos aqui do canal, nunca duvidem da loucura que pode surgir da ideologia feminista, de quem tem essa ideologia como meta de vida. Porque olhem só essa matéria aqui e a associação completamente sem nexo, esdrúxula, ridícula, que fizeram com um suposto machismo e discriminação. Não é possível, meus caros, não é possível que nós vivamos em uma sociedade em que se levante essa hipótese aqui. Eu vou ler aqui. Saiu na CNN. Não, na Jovem Pan. Eu procurei outros sites e realmente não foi replicado. Parece que foi só na Jovem Pan. Menos mal que parece que as redações não entraram muito nessa onda, e nem o G1. Mas a Jovem Pan me saiu com essa aqui. Inclusive, a autora da matéria é uma mulher. Morte de brasileira lá na Indonésia, aquela que sofreu um acidente, comove o país e levanta alerta sobre segurança de mulheres. Olhem o que eles foram associar, meus caros. A segurança é de todos, não é só de mulheres, é de homens, todos que vão nessas trilhas, nesses lugares perigosos, todos estão sujeitos a sofrerem um acidente, principalmente se não forem profissionais. Se é amador, é mais perigoso ainda. Agora, o alerta é sobre a segurança das mulheres. Quer dizer, então, se fosse um homem que tivesse sofrido o acidente, claro, aposto, ninguém teria falado nada. O Brasil amanheceu em luto nesta terça-feira, 24, após a confirmação da morte de Juliana Marins, jovem de apenas 24 anos que perdeu a vida durante uma escalada no Monte Rinjani, um dos vulcões mais desafiadores da Indonésia. Se você vai num lugar, numa escalada desafiadora, você está correndo risco. Quer essa aventura? Tudo bem, mas você está correndo risco. E o acidente, ele não escolhe mulher, homem, jovem, pessoa mais idosa. O acidente, ele ocorre sem
ele não, o acidente não é um ente animado. O acidente não está ali na espreita. Ah, eu vou escolher aquela pessoa ali. Ó. Não. Qualquer um pode ser. O acidente e os dias de busca angustiaram amigos, familiares e pessoas que acompanhavam o caso pelas redes sociais. A notícia da morte provocou comoção nacional e abriu um necessário debate sobre os riscos enfrentados por mulheres. Que, em busca de liberdade, aventuras e sonhos, muitas vezes são vítimas de julgamentos e cobranças injustas. Aonde eu procurei matérias falando sobre julgamentos e cobranças injustas, eu não achei. Quem é que vai fazer uma cobrança injusta em um acidente? Isso só pode partir de uma mente doentia. Uma mente que já está deturpada, já está queimada. Os neurônios não funcionam mais. Porque terá mais pessoas aqui que vão falar. Aqui, por enquanto, é a autora do artigo. A ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, foi uma das vozes mais contundentes ao tratar do caso. Em uma manifestação carregada de emoção e empatia, ela não apenas lamentou a morte de Juliana, como também fez um apelo por uma mudança cultural urgente. Mudança cultural em uma exploração arriscada em um vulcão. Não, não é possível isso. Não é possível, mas é possível. É possível porque está aqui escrito. Devemos transformar o luto em luta, para que nenhuma mulher seja abandonada e para que não transforme nossos sonhos em culpa, escreveu a ministra, defendendo o direito das mulheres de sonhar, explorar o mundo e viver suas experiências sem o peso de julgamentos. Mas quem que levantou alguma coisa contra? Esse pessoal é maluco, eu estou dizendo para vocês. Não tentem diálogo com esse pessoal. Esse pessoal é doido. Aonde que está uma manifestação culpando a mulher, essa moça, por ela ter ir em busca desta aventura e viver experiências, explorar o mundo. Quem que falou contra? Então, esse pessoal começa a ouvir vozes. Isso é um sintoma já de esquizofrenia. Ouvir vozes. A fala de Macaé ecoou entre movimentos sociais e nas redes, onde milhares de internautas se mobilizaram para homenagear Juliana e reforçar a importância de combater o machismo estrutural. Não, isso é fantástico. Machismo estrutural em um acidente numa trilha no vulcão. Vocês conseguem achar uma ligação entre essas duas coisas? Essas duas coisas. Primeiro, não existe mais machismo estrutural.
Mas digamos que existisse. Há uma conexão entre essas duas coisas? Entre um acidente numa trilha e o machismo, entre aspas, o machismo estrutural? Que, por vezes, tenta culpabilizar as vítimas por tragédias ocorridas em contexto de liberdade pessoal? Ou seja, eles estão usando. Esse pessoal é mórbido. É mórbido. Só pode. Eles estão usando a tragédia da moça para inventar uma suposta ação de um suposto machismo estrutural que culpabiliza as vítimas mulheres por tragédias ocorridas em contexto de liberdade pessoal. Então, essa gente, meus caros, se vocês quiserem tentar continuar conversando com eles, tente. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Esse pessoal é maluco. Com gente maluca, você tem que tratar de outra forma. A jovem que virou símbolo de coragem. Juliana Marins deixa um legado de coragem e determinação. Sua história de busca por liberdade e experiências mundo afora é agora também símbolo de luta por mais segurança, respeito e acolhimento às mulheres brasileiras que decidem trilhar seus próprios caminhos, ainda que isso signifique desafiar montanhas e preconceitos. É inimaginável isso, mas está aí, escrito. Uma tragédia que poderia acontecer com qualquer um, eles conseguiram transformar, quer dizer, estão tentando, mas eu acho que não vai vingar, mas tentaram aqui transformar essa tragédia em um movimento, em uma chama para buscar as mulheres para esse tema, como se houvesse alguma ligação entre as duas coisas. Ou seja, quem que estava com preconceito por ela ter ido na montanha escalar? Somente uma pessoa que tenha problemas mentais poderia ter um preconceito por ela ter ido nessa aventura. Então, esse pessoal, meus caros, eles são malucos. Eles são malucos, eles conseguem pegar algo, um acidente que pode ocorrer, lógico, e transformar em uma causa ideológica. Eles conseguem pegar um acidente numa trilha de um vulcão e trazer para um suposto machismo estrutural com seus preconceitos. Eu acho, sinceramente, que eu trago isso aqui como exemplo da loucura que nós mergulhamos, que o feminismo mergulhou a mente de uma parte considerável
das mulheres, as mais militantes. Contaminação feminista é em quase todas as mulheres. Mas as mulheres militantes, elas estão completamente fora de si. Então você ir tentar dialogar com esse tipo de pessoas, esse tipo de mulheres aqui militantes, ou pode ser um feminista, é pura perda de tempo. Nós temos que ir fazendo o nosso trabalho. Como eu disse aqui, eu trago esse tipo de notícia para vocês ficarem sabendo de uma coisa que eu sempre alertei aqui. A loucura da intoxicação feminista. Levem sempre isso em conta, meus caros. Quando vocês lerem alguma coisa, quando vocês souberem de algum projeto, levem em conta a loucura feminista. Saiu do controle. Então era isso aí, meus caros. Mais uma prova da insanidade que nós, do mundo que nós vivemos, da sociedade que nós vivemos. E ainda, né? Ainda tem gente que acha que vai poder reverter isso aí. Coitados. Estamos aguardando. Até mais, meus caros.